Fala, parametrizados, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero fazer um projeto que eu vi aqui no Instagram, passou e tal, e eu achei ele super interessante. E eu queria trazer aqui para vocês uma coisa bem light, assim, bem tranquila, mas como sempre mostrando o que a gente consegue fazer com o design paramétrico. O projeto de hoje, tá, é uma loja da Louis Vuitton, feita pelo Sekin Pirin. Acho que... Deixa eu entrar aqui no Instagram dele, não sei se é exatamente esse o nome dele. Pera aí, esse é o arroba dele. Sekin Pirin, esse é o nome do artista. É essa fachada que vai estar aqui no vídeo, tá bom? Foi ele que fez, eu acho que ele não é um arquiteto, ele é um artista, escultor e tal. E, cara, essa fachada, ela é muito interessante porque eu consigo ver várias coisas assim nela, principalmente um padrão Voronoi. E esse é um dos motivos do que eu quis gravar esse vídeo, porque eu sempre falo que, padrão Voronoi tá meio batido, não sei o que, mas, cara, esse aqui é um padrão interessante. Esse é legal, sabe? É uma maneira diferente de utilizar o padrão Voronoi. Então, esse aqui vai ser o tema do nosso vídeo hoje. E, cara, já adianto pra vocês, muito fácil. Muito fácil. Eu botei o olho aqui e eu pensei, putz, como é que a gente deve fazer isso aqui? Abri o Grasshopper e, assim, ó, meia dúzia de componentes e a gente já consegue replicar essa fachada aqui. Tá bom? E é isso que eu quero trazer pro vídeo de hoje. E o seguinte, se tu gosta de arquitetura, design, tecnologia, programação, engenharia, tu tá no lugar certo. Eu te convido a te inscrever aqui no canal do Parametrizado. E também, quando tu te inscrever, já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma live que a gente faz aqui no nosso canal. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo desse vídeo aqui, ou até uma sugestão, uma crítica e tal, enfim, qualquer coisa, pode usar a caixinha de comentários, tá? Ela é liberada, então podem aproveitar, podem falar o que vocês quiserem, a gente lê e responde todo mundo. E também deixa um like nesse vídeo, tá? O like é muito importante para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Então, se tu puder deixar esse like, a gente agradece muito. E também, olha só, fora aqui do nosso YouTube, tá bom? De toda essa movimentação que a gente faz aqui, a gente também tem um Instagram, @parametrizado. E lá a gente tem muito conteúdo extra e é o nosso meio de comunicação com vocês aí do outro lado da tela. Tá bom? Então também nos segue no Instagram. É isso, vamos começar o vídeo. Bom, o que eu vejo aqui nessa fachada, tá? Claramente, eu vejo aqui um padrão Voronoi, tá? Então é uma coisa tipo aqui assim, isso aqui é uma célula, essa aqui é outra célula, aqui a gente já vê outra, aqui também, aqui embaixo, enfim. A gente consegue partir de um padrão Voronoi, tá? Pode não ser, talvez, o padrão exatamente o Voronoi, mas como vocês sabem, os vídeos aqui a gente não tem o intuito de fazer a cópia perfeita do projeto. É mais a gente pensar na maneira de como chegar no resultado parecido, tá? De maneira alguma a gente quer ficar copiando o design dos outros aqui e mostrar como eles fizeram. Eu só tô propondo que, ó, a gente pode partir disso aqui com um padrão Voronoi. E é isso que eu vou fazer. Então eu vou fazer assim, ó, pegar uma superfície, tá? Eu vou colocar um padrão Voronoi, mas vai ter um detalhe. Essa superfície, a gente vai ter que fazer um corte aqui assim, ó. Porque a gente vai ter outros padrões Voronóis aqui, ó, outras células, desculpa, a gente vai ter outras células aqui, mas a gente quer tirar elas para fazer essa entrada. Então a gente vai ter um pano assim do padrão Voronoi e a gente vai marcar uma área com uma linha e dizer, ó, aqui eu não quero Voronoi. E aí depois a gente vai ver como é que a gente consegue corrigir, porque vão ficar umas pontas abertas e tal. Mas eu acho que o primeiro passo é o seguinte, colocar o padrão, tirar as células que a gente não quer, tá? Pra gente ter a base, porque depois a gente vai ter que passar para a terceira dimensão, né? Porque a gente está pensando nesse momento só em 2D. Então, primeiro passo, 2D padrão Voronoi, tirar as células que a gente não quer e ver se a gente consegue fazer isso, tá bom? Então, olha só, tô com o meu Hidden, com o meu Grasshopper aberto aqui. E o que eu vou fazer? Vou fazer uma superfície, tá? Pegar aqui, ó, uma polyline, botar uns 10 metros e eu fazer uma extrusão com 7. Tá? Só lembrando, extrusão aqui no Gumball, ligado aqui embaixo, ó, é na minha bolinha da seta. E vou referenciar isso aqui no meu Grasshopper como uma surface. Botão direito, set one surface, vai focus aqui, pra gente não se perder, beleza. E padrãozinho Voronoi, o que a gente precisa? Voronoi, obviamente, tá aqui. E a gente precisa do Populate Geometry para colocar os pontos aqui no nosso padrão Voronoi. Tá bom? Então, ó, pontos aqui. Vou pegar agora esses meus pontos, botar no Voronoi. E aí o de sempre, ó, ele pede o boundary, que é o limite, né, dessa minha superfície, para ele não acontecer isso aqui.
A gente consegue com o B-Wrap o wireframe, pegar o contorno. Ó, então agora eu peguei o contorno da minha superfície. Só que ela vem em segmento, eu vou dar um Join Curve. Aqui. Pronto, agora isso aqui é uma polyline. Vou colocar no meu bound. Feito. Aí o plano, bom, a gente pode colocar o plano, né? Porque a gente está trabalhando nesse plano aqui da superfície. Ou nesse caso, o X e Z. Mas eu vou dar um truque para vocês. Se a gente pegar a superfície e colocar no input plane, ele vai captar o plano daquela minha superfície. Porque olha só, se eu vier aqui e colocar um isPlanar, que é um componente que testa se uma superfície é plana ou não, ele me extrai, ó, o plano dela. Se eu cortar esse caminho e botar direto para cá, ou pegar o isPlanar, pegar o plano dela e colocar aqui, dá na mesma. Entendeu? Por que eu falo isso? Porque se a gente mudar a orientação dessa nossa superfície aqui, ó, ele continua fazendo no plano. Ok? Então, pega a superfície e coloca aqui. Show. Eu vou mudar a quantidade, não são tantos ali, eu vou botar, vamos ver, 50. Parece bom. Não, na verdade menos, não é tão assim, 25. Beleza, show de bola. Agora o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer ali aquela nossa abertura. Essa abertura aqui, ó, embaixo. Como que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou traçar uma polyline, tá bom? Uma polyline retinha mesmo, assim, toda segmentada. E aí eu vou querer fazer um teste. Qual o ponto que vai estar dentro daquela minha polyline? Se ele estiver dentro, eu não quero mais ele. Eu quero tirar ele da minha lista. Eu só quero aqueles pontos que estão fora da minha polyline. E a gente faz isso utilizando aquele componente Point in Curve. Esse aqui, ó. Tem um vídeo sobre testes e condições, eu super recomendo vocês darem uma assistida, porque envolve o que a gente vai fazer agora em seguida. Que é o seguinte, vou mudar aqui, ó, minha vista, vou colocar front. E vou colocar essa minha polyline. Vou pegar aqui, ó, e passar uma polyline mais ou menos aqui assim. Agora eu vou pegar a minha curva. Botão direito, Set One Curve. E aí agora eu quero testar. Ó, deu um problema. Sempre dá esse problema. Ó, até botei na vista porque eu achei que não fosse dar problema, mas dá esse problema. Ó, ele não ficou bem desenhadinho, ó, no plano que eu queria, tá? Mesmo colocando front. Como é que a gente arruma isso? Eu vou dar uma achatada nesse meu desenho, como se eu estivesse projetando ele. Tem um comandinho chamado setpt. Eu escolho qual que é o eixo que eu quero achatar. Nesse caso, eu quero achatar nesse meu eixo aqui, ó. Vou colocar Y. E, ó, ele pega e planifica essa minha linha. Que era o que eu queria no primeiro momento. Beleza. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero testar quais pontos estão dentro da minha curva. De onde é que vão vir esses pontos? No meu Populate Geometry. Vou pegar eles, vou botar aqui no meu P. E agora aqui no meu Curve. Vou colocar para testar se esses pontos estão dentro dessa minha curva ou não. Aí ele vai me retornar uma série de booleanos. 0 ou 2. Que no caso é 0 está fora, 2 está dentro. Eu vou usar o meu Cool Pattern para eu tirar, a partir dessa minha lista, esse meu padrão e eliminar aqueles que estão dentro. Nesse caso, ele está dando os que estão dentro, né? A gente quer tirar, eu quero o contrário. A gente pode só vir aqui, ó, no meu P, botão direito e invert. Isso que a gente fez, gente, tem 2 vídeos, tá? Dispatch é bem importante, acho que é Patterns, na verdade. Ou Dispatch Patterns, olha só, não lembro do nome do vídeo, faz um tempo já. Que a gente dá uma olhadinha sobre esses booleanos aqui e também testes e condições. É muito importante para vocês entenderem o que eu acabei de fazer aqui. Ok? Agora, esses são os pontos que eu quero usar no meu Voronoi. E vocês vão ver, ó, que ele dá... Ó, ele tira qualquer tipo de célula que eu tiver aqui. Se eu mudar essa minha linha, ó, ele vai tirando. Então aqui, ó, eu quero agora cortar essas minhas células aqui com essa minha curva. Porque eu quero isso aqui vazio, ó, eu não quero uma linha aqui. Tá? Eu quero isso aqui vazio. Eu quero que esse meu Voronoi, ele feche aqui assim. Tá bom? Ah, uma coisa, se eu aumentar, né, botar mais pontos, ó, eu começo a ter mais precisão. Como que eu vou cortar então? Deixa eu dar um hide em tudo. Hide. Como que eu vou cortar esses meus Voronóis utilizando essa minha linha aqui? Eu vou usar um componente chamado Trim with Region. Eu vou cortar uma linha utilizando uma região. O que é uma região no Grasshopper? É uma linha fechada. Ele considera isso. Tudo que é linha fechada ele considera como uma região. Eu quero cortar essas minhas células aqui utilizando essa minha região aqui.
Aí ele vai me dar esse CI e CO. O que é esse CI e CO? Se eu colocar aqui, ó, curve. O CI é o que ficou dentro. Ó, vocês estão vendo? Ó, tudo que ficou dentro. E o CO é o que ficou fora, que é o que eu quero. Vou fazer assim, ó, tirar esses meus dois componentes. Vou dar o preview off. Na minha curva também. E aí, olha só, eu tenho exatamente cortado ali naquela minha célula Voronoi essa minha linha aqui. Só que agora tem uma coisa. Ó, isso aqui ficou aberto. Eu não quero isso aqui aberto. Eu quero fechar essas minhas curvas que estão abertas. Essa minha polyline que está aberta. E, gente, eu descobri... Ó, descobri, pra vocês verem. Eu já tenho quase 3 anos e meio, quase 4. Eu não sei muito bem, tenho que fazer as contas. Utilizando o Grasshopper, eu tô sempre descobrindo uma coisa nova. Eu descobri um componente muito bom. Chamado Connect Curves. O que ele faz? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Se eu tenho 3 linhas, ó, uma aqui e uma aqui, e eu uso aqui, ó, o meu curve para referenciar elas, obviamente, ó, essa e essa. Se eu pegar elas e passar pelo meu Connect Curve, olha só, ele conecta elas. Só uma coisinha aqui, né? Tem que estar na mesma direção. Olha isso aqui. Ele conecta essas 3 curvas. E ele tem aqui uma opçãozinha dos tipos de conexão. Pode ser posição, que aí ele faz retinho, tangência ou curvatura. Cara, isso aqui é muito legal. Esse componente, eu não sei nem o que dizer na real, porque ele me ajudou tanto nesses últimos tempos. O que eu vou fazer? Ó, vou pegar essas minhas linhas aqui, ó, que ficaram para fora e passar pelo meu Connect Curve. E aí vocês podem ver, ó, que onde ficou aberto ele tentou conectar. Olha aqui, ó, ele tá tentando conectar. Mas eu não quero curva, eu quero reto. Vou botar aqui, ó, botão direito e colocar posição. E aí, olha só que legal. O que estava aberto antes, agora ele fechou. E cara, isso aqui, sério, que delícia. Eu não sei nem explicar para vocês o quanto esse componente me faz cortar caminho para algumas coisas, tá? É incrível, eu tô assim, apaixonado. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Isso é o plano, tá? A gente já fechou o nosso plano. Se a gente for pensar aqui no nosso projeto, deixa eu abrir aqui, ó, plano, é isso aqui. Agora é a gente fazer, tipo, essas coisas de topografia, que é como se fosse uma escala para dentro em várias escadinhas, várias lâminas, se a gente fosse pensar. Que é isso aqui que a gente tá vendo, ó. A gente tem uma profundidade, outra, até chegar lá num plano. O que eu vou fazer? Pensa comigo, olha só, saca a visão. Eu vou pegar aquele meu Voronoi, uma coisa mais ou menos assim, ó, e eu vou movimentar ele para fora, tá? Paralelo. Então eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. Pum. Movimentei. Aí eu vou pegar ele e olha só, eu vou dar um scale. Eu quero diminuir essa minha geometria, tá? Então eu vou dar um scale para ele diminuir. E aí eu vou ligar isso aqui tudo, ó. Fazer tipo um loft, ó. Aí eu vou ter como se fosse esse meu trapézio. Quando eu tiver esse meu trapézio aqui, eu vou usar o contour. Porque aí eu vou contornar essa minha geometria aqui, ó, inteira. Tá bom? A gente tem um vídeo sobre o contour e como ele é um componente muito versátil. E ele se prova aqui nesse momento, que ele é muito versátil. Tá? Porque aí quando a gente tiver, se a gente for olhar, por exemplo, em planta baixa, a gente vai ter isso aqui, ó. Isso, e aí lá a gente vai ter uma geometria assim. Por quê? Porque eu acabei de movimentar, ó, minha célula para dentro e depois liguei ela. Isso aqui vai ser um sólido. Aí depois eu vou fatiar ele, ó. Fatiar assim, ó. Fatiar ele inteirinho. E aí eu vou ter aquele efeito ali da fachada. Tá bom? Então o que a gente vai fazer? Como eu falei, primeiro de tudo, vamos mover para trás. Eu vou usar um move. Quero mover essa geometria. Em qual direção? É em Y, ó. Essa é a minha direção aqui. E eu vou colocar um valor, ó, de 0 até 2. Tá bom? Ó, de 0 até 2. Vou usar o meu Polygon Center, porque agora eu tenho que fazer a escala. E eu preciso do ponto central para fazer a minha escala. Ó, o Polygon Center ele me dá 3 pontos, porque é esses 3 tipos de centro que ele pega. Aqui agora tanto faz. Mas geralmente eu pego o CV. Achei ele mais de acordo. Tá? Ó, então movimentei ele para trás aqui, ó. Já me adiantei e peguei o ponto central, porque agora a gente vai dar o scale. Scale. O scale é nessa geometria aqui, com esse meu ponto central. Show de bola. E aí, né, eu vou só pegar aqui, ó, de 0 até 1. 0 até 1.
1.00. Para eu resolver, ó, o tamanho do meu scale. 1 é original, aí eu vou diminuindo. Tá? Isso aqui a gente pode ver depois. Agora, o importante é eu fazer uma superfície entre essa minha linha aqui de trás, ó, lá do Connect Curve, entre essa linha aqui e essa minha linha de fora. Só para vocês visualizarem, é isso aqui que eu quero. Deixa eu pegar aqui uma. Eu quero conectar uma superfície assim, ó. Tá bom? O que a gente vai fazer com isso? Tem um componente muito bom para esse caso, chamado Ruled Surface, que ele faz uma superfície entre duas curvas. E é o que a gente precisa, não precisamos do Loft. A gente só tem dois perfis aqui. Então eu vou pegar o Connect Curve e o meu Scale. E aí, ó, ele me criou isso aqui. Beleza? Tá ali, criadinho. Esse meu 3D, essa minha profundidade, digamos assim, eu vou tirar minha superfície original, ó. É isso aqui. Eu até poderia, talvez, vir aqui, ó, e usar um Boundary Surface só para fechar aquele meu plano lá de trás, ó, aqui no Scale. Para ele ter fechadinho. Mas agora não importa, tá? Não vai fazer diferença no que a gente vai fazer agora. Beleza, ó, tenho aqui essa minha superfície, né? Esse meu não é mais uma superfície, agora é um B-Wrap, né? Se eu pegar aqui, ó, dar uma olhadinha no painel. Isso aqui agora é uma Untrimmed Surface, tá? Beleza, aceito, é uma Untrimmed Surface. Ok? Deixa eu dar um bake. Ó, é isso aí, é uma Untrimmed Surface. É isso aí. O que eu vou fazer agora, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aquele meu contour. Então eu vou fatiar essas minhas geometrias aqui. Então vamos lá, contour. Que eu quero fatiar essas geometrias. Qual que é o ponto central? Tem que ser um ponto central que englobe todas elas. Todas elas aqui. Então eu vou usar o meu Bounding Box para eu englobar todas as minhas geometrias. Botão direito, Union Box, mas também vou dar um Flatten. Agora eu tenho uma caixa delimitadora, delimitando todas as minhas geometrias aqui. E eu vou usar o Area para pegar o ponto central. Ó. Esse vai ser o mesmo ponto para fatiar todas as geometrias aqui. Botar no meu P. Agora, qual direção eu quero fatiar? Bom, eu quero fatiar aqui, né? Porque a gente vai, a maneira que a gente vai, na profundidade da fachada, a gente vai fatiando. Então, tem que ser em Y. Vou botar aqui, ó, Y. E a distância, aí agora a gente pode regular. Eu vou colocar 0.10 até 1.0. E vou colocar aqui, ó, no meu D. Agora, olha só o que acontece. Deixa eu dar um preview off aqui. Eu vou deixar meu Ruled Surface. Ó, ele fez uma fatia. Se eu vou começar a diminuir essa minha geometria, desculpa, essa minha distância, olha só. Ele começa a fazer mais e mais fatias. Estão vendo? Diminui mais um pouco, ó. Vou botar mínimo 0, 0. Pode ser 0. E vou diminuir. Olha como é que fica agora. Deixa eu tirar a minha geometria. Olha aqui. Legal, né? Show de bola, né? Olha só que legal, olha como é que fica. Agora, a gente poderia até fazer umas coisinhas, tipo, ó, vocês estão vendo que tem algumas que são um pouco curvas e tal, ó, essas são retas, né? Tem algumas que são um pouco mais curvas. A gente pode brincar um pouco com isso. Porque aqui no Contour, o que ele tá me dando? Ele tá me dando uma polyline. Se eu vier aqui, ó, colocar um list item, esse que ele tá me dando, ó. Deixa eu dar um flatten também. Ó, é uma polyline. É isso que a gente tá vendo aqui, ó, uma polyline. Eu posso ir, ó, vendo elas. A gente pode transformar essa polyline numa curva. Como? A gente pode utilizar o divide curve. Tá bom? Dividir em alguns segmentos. Pode ser de 0 até 50. Tá? E dividir, ó, essas nossas curvas aqui em alguns tantos segmentos. E aí usar o nosso NURBS Curve para fazer curva. Ó. Só que agora a gente tem que fechar, né? A gente quer que volte pro ponto original. Por quê? Porque aqui, ó, quando a gente dá uma sequência de pontos para nossa NURBS Curve, por exemplo, isso aqui, ó, para fechar, o que ele faz? Ele faz uma curva assim, ó, até aqui.
Aí a gente tem a opção P, que é periódico, que é, tu quer fechar até o primeiro? Quero. Aí ele vem, ó, e completa no primeiro. Que é essa opçãozinha aqui, ó, periódico. A gente coloca um booleano e põe true. Ó, agora ele fechou. Ele tá dando um errinho, porque eu acredito que a gente tem um branch aqui que está vazio. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa aqui que tá vazia, talvez? Deixa eu dar um simplify nisso aqui tudo. Pois é. Deixa eu pegar o meu tree aqui e vamos dar uma analisada. Tem algum lugar aqui que ele tá teimando. Ó, tem um aqui que tem 0. O 13. Ó, tem outro só. Esse aqui tá bem. Vamos fazer o seguinte, ó. Na verdade, gente, não precisa se preocupar com isso não, tá? Se vocês quiserem, para não ficar aparecendo vermelhinho, a gente pode utilizar um clean tree. Que aí ele limpa a nossa árvore. E tira, ó, aqueles que são nulos, os que são inválidos e os que estão vazios. A gente vem aqui, ó, no Remove Empty, botão direito e Invert. Agora ele vai colocar, ó, como True. Então agora não vai ter mais aqueles branches vazios. Eu vou colocar agora no meu Divide Curve. Pronto, resolvido. Certo? Esse é com o Divide Curve. Eu acho que para dar aquele efeito ali da fachada, vocês estão vendo, ó, que ele não é tão regularzinho assim, a gente pode utilizar o Divide Length. Por quê? Porque o Divide Length ele faz a partir de uma distância. Então, olha só, essa linha aqui de fora, ela é muito maior do que a de dentro. Se eu colocar um valor para dividir, por exemplo, de 1 metro de 1 metro, eu vou ter mais pontos aqui fora e menos aqui. Aí vai dar um efeito legal. Vou pegar aqui, ó, Divide Length. E vou botar o tamanho. Vou botar 1. De 0 até 1. Mas eu vou começar em 1. Ó, estão vendo que meus pontos agora eles não estão tão regulares que nem antes? Porque antes ele dividia em segmentos. Agora ele divide pela distância. Se eu pegar agora esse meu Divide Length e botar no meu Nubs Curve, sinceramente eu não sei o que vai acontecer, mas vamos ver. Ó, legal. Ó, já fica uma coisa mais parecida com o que a gente viu ali antes. Certo? Eu acho que a gente pode diminuir, talvez, ó. Ó, já fica uma coisa, ó, não fica tão regularzinho, vocês estão vendo? Já fica mais interessante. Mas enfim, aí é com vocês. Vocês podem ver qual que fica melhor. Vocês podem talvez misturar eu quero algumas curvas que seja tanto, outras que sejam... algumas curvas até tamanho tal eu quero que seja com Divide Curve, outras eu quero fazer com o meu Divide Length. Aí é com vocês, tá bom? Fica aí a escolha de vocês. Mas eu acho que tanto um quanto o outro, eles dão resultados bem interessantes. Não só no Nubs Curve, mas eu acho que também no reto fica bem interessante, tá? Também fica bem legal. Beleza? Galera, então esse aqui é o vídeo de hoje, tá? Acho que bem rapidinho, bem tranquilo, nada tão complicado. Mas só para mostrar para vocês como é fácil, utilizando a ferramenta correta, chegar nesses designs que a gente vê por aí. Cara, no videozinho rápido a gente já consegue chegar numa geometria que fica bem parecida com o que a gente viu ali daquela loja da Louis Vuitton. Tá bom? Então fica aí para vocês, né? Se tem aquele amigo de vocês que ainda tá sofrendo em modelagem e tal, não consegue fazer as coisas, mostra esse vídeo pra ele, tá? Pra ele ver como é fácil a gente chegar nesses resultados, tá bom? É isso, muito obrigado por terem assistido. Lembrando, tá? Se inscreva no canal, ativa as notificações. Qualquer dúvida pode colocar um comentário. E também deixa o like se tu gostou desse vídeo, muito importante pra gente crescer aqui no YouTube. E fora aqui o YouTube, nosso Instagram, @parametrizado. Lá é o nosso meio de comunicação e também tem muito conteúdo extra. Certo? É isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.